que Joe Biden fez isso ao permitir que pessoas entrassem aqui totalmente sem controle, sem qualquer verificação. Fronteiras abertas, fronteiras abertas. O mundo inteiro foi despejado em nosso país, vindos de prisões, de gangues, de instituições mentais. Temos muitas pessoas andando pelas ruas, circulando em áreas sobre as quais não sabemos nada, que vieram de sanatórios. Eles liberaram a população dos sanatórios para o nosso país, e nós estamos... É impressionante o trabalho que você e Tal Roma estão fazendo, aliás, nesse assunto, mas temos que tirar-nos daqui e não temos escolha. Temos que tirar-nos daqui e estamos tirando. Então, repete. Você quer contar para eles sobre o nosso grande exército? E como nos saímos bem em relação aos bombardeiros e ao B-2? Tivemos os pilotos aqui há 2 dias e eles são pessoas incríveis. Vai em frente. Sim, senhor. Foi realmente uma missão histórica que demonstrou a habilidade e a coragem das Forças Armadas dos Estados Unidos, desde aqueles pilotos de B-2 e suas famílias que tivemos a oportunidade de conhecer, senhor, até os pilotos de caça, os reabastecedores, os mecânicos e os defensores aéreos que protegeram a base. Bem, o que foi demonstrado no cenário mundial foi o poderio e a capacidade militar americana. E não foram apenas Fordo, Isfahan e Natanz que chamaram a atenção no Irã, foi o resto do mundo. Sim. Que temos DEF, um comandante em chefe decidido e disposto a usar essas capacidades que são as melhores do mundo, como o presidente destacou. Ninguém mais poderia ter feito o que os Estados Unidos fizeram naquela noite. E todos notaram isso. Com o One Big Beautiful Bill, senhor, temos US 150 bilhões adicionais para investir no Golden Dome e em todos os outros sistemas de armas, estoques e construção naval. Certo. Suas prioridades. Mais um mês, mais um aumento histórico no recrutamento. Não é mais apenas o Exército e o Corpo de Fuzileiros Navais. A Marinha, a Força Aérea e a Força Espacial estão historicamente à frente de onde já estiveram. Então, espírito histórico dentro dos militares. Tivemos a oportunidade de estar na OTAN, Marco e eu, e ver como o mundo reage quando dizemos: é hora de vocês assumirem a responsabilidade e liderarem o seu continente. Isso só acontece com o presidente Trump liderando. E temos orgulho de fazer parte do que está acontecendo na fronteira, senhor, agora com uma 4ª área de defesa nacional, onde estamos ajudando a chegar ao número 0 na segurança da fronteira. Mas essa missão, a Operação Midnight Hammer, restabeleceu a dissuasão. Ela reverteu o que aconteceu no Afeganistão. Você viu o desastre que Biden permitiu acontecer no Afeganistão e o que isso fez com a nossa imagem. O presidente Trump disse, com a Operação Midnight Hammer, que estamos restabelecendo a liderança e dissuasão americanas. E temos orgulho de fazer parte disso. E nossos chamados inimigos estavam assistindo. Eles assistiram a cada minuto. Eles assistiram, na verdade, havia muito poucas pessoas que não estavam assistindo, mas eles assistiram a cada minuto. Foi uma atuação militar perfeita, algo que não vemos há muito tempo. Quero dizer, se você comparar isso com o mesmo país, os reféns de anos atrás, Jimmy Carter, foi uma situação infeliz para Jimmy Carter. Ele é um homem gentil, mas com os helicópteros caindo, as tempestades de areia, os prisioneiros, eles foram capturados. Depois da eleição, os prisioneiros, o Reagan e toda a propaganda, foi só problema atrás de problema. E isso foi um fracasso. E agora, isso não foi só com os pilotos. Quero dizer, aquelas máquinas voaram por 37 horas seguidas. Elas não pararam. Elas foram embora rapidinho. Você conhece a palavra skedaddle? Significa sair rapidinho. Eles largaram as bombas e alguém disse, skedaddle, vamos dar o fora daqui. E cada bomba acertou o alvo. E acertou lindamente, acertou de forma incrível. E como você sabe, a Comissão de Energia Atômica disse que acabou. Aquele lugar acabou. Tivemos muita reportagem falsa, principalmente da CNN, onde o escritor trapaceiro, um redator da CNN que deveria ser demitido, aliás, ela estava envolvida com os 51 agentes de inteligência falsos, se você se lembra disso. Ela fez essa matéria, criou uma história a partir disso. Ela inventou uma história sobre o laptop do inferno, dizendo que veio da Rússia, mas na verdade veio do quarto do Hunter Biden, ou pior. E ela é uma trapaceira e ainda está na CNN, o que é bastante impressionante. Mas vamos te fazer uma pergunta sobre ela. Mas eles inventaram esse conceito de que talvez o ataque não tenha sido tão bom assim.
Talvez ele... E eu vi isso acontecer logo após o ataque. Eu vi essa pessoa na CNN. Eu realmente assisto. Eu gosto de assistir o inimigo. Você aprende com o inimigo. E eu assisto porque você precisa saber de onde eles estão vindo. E eu a vi dizer, Anderson, sabe, estou ouvindo histórias de que talvez eles não tenham atingido o alvo. Talvez não tenha sido um ataque tão bom assim. E eles estavam ouvindo histórias. No dia seguinte era um pouco mais, e no outro dia um pouco mais. Depois de 3, 4 dias ela estava dizendo, sabe, eu não sei, acho que não foi tão... Exceto que naquela altura todo mundo já sabia que o alvo tinha sido atingido perfeitamente. A prova está nos aviões. A prova, bem, os pilotos são a melhor prova. Mas eles realmente saíram do avião porque estiveram aqui outro dia e disseram, foi tão triste. Fizemos um trabalho tão bom. Voamos em um espaço aéreo muito perigoso. Nunca vou esquecer. Estávamos na sala de situação e então disseram, eles entraram no espaço aéreo iraniano. E todo mundo prendeu a respiração porque havia mais mísseis apontados para eles. Mas o equipamento é tão bom, é furtivo, bem alto no ar, e era furtivo. E eles passaram direto por aquilo e meio que quando perceberam que eles estavam lá, já tinham ido embora. Essa foi a palavra skedaddle. Caiam fora daqui. Mas eles estavam bem, no espaço aéreo mais perigoso do mundo e pilotaram aqueles aviões grandes, lindos, muito rápidos. São aviões inacreditáveis. Quero dizer, eles se tornaram verdadeiras obras de arte. Sabe, eu sempre achei que eles eram meio legais, mas agora eles parecem mais do que apenas legais, não é mesmo, hein? Mas eles lançaram as cargas e, literalmente, eles acertariam. Se você olhar para esta mesa daqui até lá, eles tinham metade de uma porta de geladeira, é a melhor maneira de explicar isso. Pega uma porta de geladeira, tamanho médio, corte ao meio, esse era o alvo deles. Eles acertaram todos. Depois tivemos 30 mísseis Tomahawk, lançados de submarinos a 300 milhas de distância. Cada um deles atingiu seu alvo. Foi uma missão perfeita. Depois eles voltaram quase 37 horas. Todos os aviões funcionaram perfeitamente. Os mecânicos também estavam aqui. Eu disse, vocês têm que trazer os mecânicos para cá. Não tivemos nenhum problema. Se você se lembra, eles tiveram muitos problemas com os helicópteros, mas eles voaram através de uma tempestade de poeira, o que não deveriam ter feito. Às vezes você diz, vamos voltar e tentar em um dia melhor. Poeira e areia não combinam com helicópteros, se você entende de helicópteros. Mas isso foi uma vergonha horrível para nós. Depois tivemos o Afeganistão, que eu acho que foi o momento mais embaraçoso da história do nosso país. E teríamos conseguido sair. Eu fui quem os derrubou. Eu teria mantido Bagram, a grande base aérea que agora é controlada pela China. Uma das pistas mais potentes do mundo, grosso com concreto e aço. Qualquer coisa pode pousar e agora eles estavam a 1 hora de onde a China fabrica suas armas nucleares. Eu estava mantendo aquilo, fora isso estávamos saindo e eu teria saído mais rápido do que eles, mas teríamos saído com força e dignidade. Em vez disso, foi a maior bagunça que já vi. Eles deixaram todo aquele equipamento para trás e todo ano eles fazem um desfile descendo alguma rua de terceira categoria com equipamento. Sabe, era para ser a Quinta Avenida. Isso não funciona. Mas com todo aquele equipamento que eles deixaram, deveriam ter levado cada grama daquilo. Eu estava levando tudo, disse, cada parafuso, porca, prego, vocês tiram de lá. E a Millie disse, lembro de uma vez, Senhor, é melhor deixarmos o equipamento porque, bem, é mais barato. Eu disse, mais barato? Você quer dizer que é mais barato deixar um avião de 150 milhões de dólares do que voar com ele para o Paquistão, Índia ou algum outro lugar? Ou simplesmente voar direto para casa, isso é mais barato? Sim, senhor. Foi aí que percebi que ele era um idiota. Não demorou muito para perceber isso, mas eles deixaram todo aquele equipamento, mas também deixaram a dignidade para trás. Na minha opinião, foi o momento mais constrangedor da história do nosso país. Não que tenhamos saído, não deveríamos nem estar lá, mas sim que saímos da forma como saímos, com grande constrangimento e mortes. Você tinha 13 jovens, passei a conhecer muito bem as famílias deles, mas houve centenas de pessoas mortas de quem ninguém fala. Você tinha o outro lado. Muitas pessoas foram mortas, muitas pessoas estão andando por aí sem pernas, sem braços por causa de tudo aquilo. Eles saíram do aeroporto errado. Eles deveriam ter saído de Bagram, porque Bagram era uma grande base com centenas de milhas de você sabe, cercas de território ao redor. Ninguém conseguiria se aproximar dela.
e foram embora. Então, você sabe, nós fizemos um ótimo trabalho e acho que as pessoas realmente estão começando a perceber isso. Elas estão começando a valorizar isso. Pat fez um trabalho fantástico. Essa missão foi uma obra de arte. Eu conversei com alguns dos nossos percebidos, não sei se são inimigos, mas são vistos como potenciais inimigos. E eles basicamente disseram a mesma coisa, muito impressionante. Não foi algo que nem sequer nós não perdemos um motor, nós não perdemos um. Simplesmente eles pousaram e foram aplaudidos. Mas o triste foi que eles foram aplaudidos e um dos pilotos disse: sabe, ficamos um pouco preocupados porque quando saímos nos disseram que na televisão estavam dizendo que talvez não tivéssemos atingido nossos alvos. Senhor, nós atingimos todos os alvos. É isso que eu faço da vida. Nós atingimos todos os alvos. Na verdade, quando lançamos, quando as bombas atingiram uma névoa amarela, surgiu no horizonte como eu nunca tinha visto antes, iluminou todo o horizonte mais brilhante que o sol, era como olhar para o sol. Ele disse: nós atingimos nosso alvo, porque você sabe o que era aquilo que estava explodindo. Mas eles ficaram um pouco desanimados porque ouviram aquela reportagem falsa da CNN e do falso New York Times. Eles trabalham juntos para tentar dizer que não foi perfeito. Eles não conseguiram dizer nós, eles erraram. Tudo o que eles conseguiram dizer foi: talvez não tenha sido perfeito e você deveria demitir esse repórter imediatamente. Você deveria demiti-la. É bem falso. Eu só quero parabenizar esses pilotos. E você sabe, muitas pessoas não gostam de trazer esse tipo de assunto à tona. Eu sempre gosto de confrontar, porque caso contrário, o público não sabe que vocês são um bando de pessoas corruptas, mas eles sabem, eles aprenderam. A mídia precisa se corrigir, a mídia está com apenas 17% de aprovação, vocês precisam fazer melhor que isso. É importante para o país que vocês melhorem. Eu acho que eles deveriam fazer muitas mudanças. Eu acho que mudanças vão ser feitas na mídia, mas é difícil ter um país realmente bem sucedido se você tem uma mídia corrupta. E nós realmente temos uma mídia corrupta e ninguém realmente sabe o porquê. Quero dizer, por que você iria querer ter fronteiras abertas e criminosos entrando no nosso país? Por que você iria querer homens jogando em esportes femininos, transgêneros para todos, sabe? Vocês vão ter que descobrir isso. Mas alguns de vocês não querem. Quero dizer, estou olhando para algumas pessoas, elas amam o país, mas olho para outras e elas não conseguem. Mas nós realmente temos orgulho do nosso exército. E as pessoas que talvez não gostem de nós ou queiram brincar conosco, porque eu acho que se não tivesse acontecido aquela situação no Afeganistão, eu não acho que o Putin teria entrado. Acho que quando o Putin viu o quão estúpido e incompetente foi aquela operação, ele disse: uau, essa pode ser uma oportunidade. Estamos lidando com ele agora também. Isso, nós não estamos satisfeitos com o Putin. Eu não estou satisfeito com o Putin. Posso te dizer isso agora, porque ele está matando muita gente. E muitos deles são seus soldados. Seus soldados e principalmente os soldados deles. E agora já chega a 7 por semana e eu não